Olá, estudante! Eu sou Imaculada Oliveira, professora de língua portuguesa, e a gente vai continuar as nossas aulas. Para hoje, a gente vai trabalhar com gênero textual, né? A gente já vem trabalhando vários gêneros textuais, sejam gêneros textuais mais formais, outros que não são tão formais, e agora a gente vai trabalhar com um gênero textual que ele é da oralidade. E é importante a gente trabalhar esses gêneros textuais em razão de que muitas vezes a gente de forma errônea tende a pensar que os gêneros textuais orais eles são informais, são mais coloquiais e quando na verdade não, né? Da mesma forma que a gente tem os gêneros textuais na modalidade escrita que podem ser formais e informais, a gente também tem, na oralidade, os gêneros textuais orais que podem ser formais e há outros também que são informais, né? Então, a primeira coisa que eu quero destacar, antes da gente verificar especificamente esse gênero textual seminário, as suas características, é pensar que na oralidade a gente pode ter tantos textos que são formais, como também textos que são informais, né? Não é essa questão taxativa que falou da oralidade, é o lugar que a gente pode trabalhar apenas com a variação linguística informal coloquial, né? Na verdade, não. Então, é a primeira coisa que eu gostaria de destacar. E aí a gente vai destacar como tópico principal da aula o gênero textual seminário, como eu já falei, e trabalhar um pouquinho quando eu falo do seminário, dos seus elementos, tanto contextuais como também os elementos composicionais desse gênero textual. Então, a primeira coisa, né, só para a gente contextualizar, todo mundo aqui já ouviu falar, já participou, já deve ter apresentado pelo menos uma vez na vida um seminário, né? O temido seminário, que muitos estudantes têm medo, às vezes ficam com receio de fazer a exposição oral, porque é um gênero textual formal. Então, quando eu falo seminário, você já deve lembrar daquela tradicional apresentação, né, de um tema que a gente normalmente faz na escola. Então, a primeira coisa, o que é um seminário, né? É um gênero textual, como eu já falei. Ele é oral, né? É a exposição oral que a gente utiliza para se comunicar por meio desse gênero textual. Ele é formal, em razão de que, quando eu trabalho com esse gênero seminário, o uso da modalidade da variação linguística que é exigido é o formal, né? Então, a gente tende a fazer o uso formal da língua. Muitas vezes isso faz com que os estudantes tenham um certo receio. Eu vou lá para frente da sala apresentar para a turma, tenho que falar formal, e aí isso gera um certo receio, né? Em razão de que o seminário, o uso esperado da variação linguística é a variação formal da língua portuguesa. E ele é utilizado, esse texto, em contextos acadêmicos e escolares, principalmente, né? Aqui no ensino médio, muitas vezes o professor passa trabalho, atividade, e uma das avaliações é por meio da apresentação do tema, utilizando o gênero textual seminário. Lá na faculdade, quando vocês já tiverem após o ensino médio, cursando, vocês também vão verificar que é algo muito utilizado, o seminário. Então, é um gênero textual importante, a gente precisa entender que a gente vai fazer uso dele em contextos formais, principalmente aqui em ambientes escolares, como também em ambientes acadêmicos. E qual é o objetivo, né, do seminário? Então, a gente já sabe que, sendo um gênero textual formal, ele tem como objetivo principal o quê? A gente vai apresentar, discutir e aprofundar um determinado tema, né? No ambiente escolar, às vezes o professor de história passa um tema para o estudante pesquisar e, a partir dessa pesquisa, expor para a turma, né? Então, no seminário, é uma oportunidade de tanto apresentar a temática, como discutir e aprofundar, né? Às vezes é um tema interessante que a turma vai se aprofundar mais a respeito desse tema, e esse gênero oral seminário, que é um gênero formal, ele é uma oportunidade de fazer esse tipo de comunicação, né? Então, como objetivo, apresentar, discutir e aprofundar um tema relevante de determinada pesquisa
para um grupo, né? E um seminário, ele pode ser tanto individual quanto em grupo. Às vezes é grupo, às vezes é 3, 4, 5 pessoas. Pode ser também de forma individual, né? A questão é que ele vai ser essa exposição para aprofundar e discutir sobre um tema por meio da oralidade, fazendo uso formal da língua portuguesa. E além disso, é importante a gente entender que para a realização do seminário, a gente tem toda uma preparação, não é algo que eu vou lá para frente e vou falar o que eu acho de um determinado tema. A gente precisa entender que o seminário, por ser essa ideia de apresentar, aprofundar um determinado tema, exige uns elementos pré-textuais, pré-apresentação que esse elemento é importante. É por isso que a gente fala, quando a gente pede para o aluno fazer um seminário, vocês precisam estudar, vocês precisam se preparar. Para quê? Para se apropriar do tema que vai ser apresentado durante o seminário. Então, exige uma preparação, o estudante precisa fazer pesquisa, se apropriar da temática, né? Já que se eu estou lá na frente para apresentar um seminário, ali eu estou numa postura de que eu domino o conteúdo e que eu entendo e que eu vou apresentar, repassar essa informação para as demais pessoas e, inclusive, responder possíveis dúvidas, né? Normalmente, após o seminário, a gente tem aquele tempo que a turma, que os ouvintes ali podem te fazer questionamentos, fazer perguntas e tirar dúvidas. Então, eu não posso pensar no seminário em algo que, o que é que eu acho sobre esse tema, vou lá na frente e vou apresentar. Eu preciso consolidar, aprofundar e amadurecer as informações a respeito do tema para que eu consiga fazer uma boa exposição, uma boa apresentação no momento da realização do seminário, né? A gente já sabe que a gente faz uso da linguagem formal e eu posso, na apresentação do seminário, inclusive fazer uso de recursos visuais. Eu posso estar utilizando um slide, aqui eu estou utilizando o slide, eu posso utilizar o DataShow como suporte, eu posso utilizar cartaz para apresentar imagem, tópicos, que ali eu vou ter uma orientação de tópicos, de como eu vou estar apresentando as informações referentes ao seminário, né? Então, eu posso fazer uso de determinados suportes e recursos visuais para me apoiar no momento da realização do seminário. Normalmente, quando a gente fala de seminário, a gente tem essa ideia contínua de introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Que eu faço uma apresentação do tema, desenvolvo o tema principal que vai ser apresentado no seminário e eu fecho a ideia, né, com o que a gente chama de conclusão. Então, a gente tem essa estrutura aqui, quando eu falo desse texto, e é importante a gente entender que a gente tem no gênero seminário o que a gente chama de elementos contextuais. Por que são elementos contextuais? Contextuais no sentido de que são variáveis que influenciam a produção e recepção do tipo de discurso oral, né? E quais são esses elementos contextuais? Primeira coisa, a gente precisa entender que são fundamentais para a construção da mensagem, para a interação eficaz entre o apresentador e o público, né? Eu estou ali, estou numa sala de aula, vou apresentar para meus colegas. Quem é que está ouvindo? É a turma? É o professor? Eu vou para uma feira e vou apresentar o resultado de uma pesquisa científica que eu fiz. Qual é o público? Tem outras pessoas, tem autoridade, tem especialistas na área. Então, eu preciso entender esse contexto, né? Eu vou precisar de slide, eu vou precisar de um outro suporte para estar me ajudando na exposição e na apresentação desse seminário. O que é que eu quero atingir? Eu só quero apresentar um tema ou eu quero apresentar algo específico de uma pesquisa que eu fiz, ou eu fiz um trabalho e quero apresentar resultados inéditos. Então, o contexto ali, para quem que eu vou apresentar, o que é que eles estão esperando como informação, né? O que é que eu quero atingir como objetivo principal, a mensagem que eu quero apresentar. Isso tudo relaciona ao que a gente chama de elementos contextuais, né? São variáveis de recepção do discurso. Para quem que eu vou apresentar? Será que eu vou conseguir, de fato, expor a ideia principal que eu quero no gênero textual seminário? E aí a gente precisa entender, né? Outros elementos relacionados a isso que a gente está chamando de elementos contextuais. Primeiro tema, né? É o assunto principal a ser discutido. Então, eu tenho um assunto para um público específico ali que está presenciando e assistindo o seminário. Qual a minha finalidade enquanto elemento contextual? Eu quero apenas informar um tema?
eu quero convencer no tema, fazer algum tipo de apelação, eu quero não apenas informar, mas eu quero, a partir do seminário, propor questionamentos e provocar reflexão, né? Propor soluções para um determinado problema. Então, tudo isso ainda está relacionado ao que a gente chama de elementos contextuais. Ali no contexto, né, de quem está participando do seminário, quem são meus interlocutores? Quem é que fala? Eu sou estudante? Ou estou ali me comportando como um pesquisador? Quem é que está escutando? São os estudantes, são professores, são especialistas no tema? É a população, é a comunidade? E a situação comunicativa, né? Eu estou apresentando o seminário, mas onde? É na escola? É na minha sala de aula? Qual o tempo? Eu tenho 30 minutos, 40 minutos? Eu tenho 1 hora, né? E o contexto de apresentação, ali é para eu apresentar uma informação ou é um seminário que eu estou ali como parte de nota de uma disciplina? Estou sendo avaliado para poder tirar uma nota ou estou tentando apenas contribuir expondo um tema relevante social, né? Então, isso também é importante. E o registro formal, o uso da norma culta, clareza e coerência, já que esse gênero textual é um gênero que exige o uso formal da língua portuguesa. Além desses elementos que a gente chama de contextuais, a gente também tem os elementos composicionais, né, que já tem mais a ver com a estrutura, com a organização e o desenvolvimento do seminário. Então, a estrutura básica, quando a gente fala do seminário, é que ele tem essa contextualização de introdução, desenvolvimento, conclusão. Um exemplo, aqui na introdução, é só vocês pensarem quando vocês estão estudando o texto dissertativo argumentativo. A gente tem toda uma coerência e uma lógica para a apresentação das informações. Da mesma forma, é aqui no seminário. Eu estou trabalhando, eu tenho um público e eu preciso contextualizar meu público. Eu não posso já chegar apresentando um tema, né, de forma direta. Eu preciso fazer uma apresentação, uma contextualização. E aqui, nessa estrutura básica, eu já inicio o quê? Com a introdução, né? Normalmente, quando a gente está apresentando um seminário, a gente introduz, fala para a turma, para o público, o tema. Então, aqui na introdução, a gente tem a apresentação do tema, a contextualização do que vai ser discutido, né? Às vezes até a própria justificativa, né? Falando da relevância do tema. E após essa contextualização, que eu vou sinalizar ao público sobre o que eu vou apresentar, sobre o tema, aí eu vou desenvolvendo as informações principais referente a essa temática do gênero seminário em questão. Que aí vem o desenvolvimento, né? Que é a argumentação, com dados, com exemplos, análise crítica. Às vezes eu fui a campo, às vezes eu pesquisei 5, 10 pessoas sobre um tema para saber a resposta das pessoas. Então, essa relação a gente vai vendo de forma mais específica no desenvolvimento do seminário, né, que faz parte aqui do que a gente está chamando de elementos composicionais. E aí, já depois que eu exponho, que eu argumento, que eu desenvolvo, eu vou fechar a ideia, né, principal que foi desenvolvida no seminário com o que a gente chama de conclusão, né? Que eu já estou encerrando o seminário, eu faço uma retomada da ideia central, da proposta, e inclusive faço uma reflexão final, né? Às vezes com uma pontuação, com uma pergunta reflexiva, e aí eu fecho a ideia e encerro o seminário. A linguagem também, já que eu estou trabalhando com um tema que eu vou expor, que eu vou apresentar para a turma, a linguagem precisa ser clara, né? Eu preciso, aquilo que eu quero informar precisa ser claramente apresentado, né? Para que eu consiga atingir o objetivo e o público consiga entender a mensagem, a ideia principal que eu quero apresentar do tema do seminário. Então, é uma linguagem clara, é uma linguagem objetiva, formal, né, que é a variedade da língua, a variedade formal da língua portuguesa, vocabulário técnico, quando for necessário, né, estiver relacionado ao contexto e à temática em si, possa ser que também seja coerente utilizar nesse sentido. Eu posso fazer uso de vários recursos para estar auxiliando. Eu posso utilizar slides, gráficos,
vídeos, né, se eu quiser mostrar um trecho de alguma coisa, imagens para exemplificação, citações de autoridade. Eu posso, inclusive, fazer interação com o público. Eu estou apresentando aqui um tópico, um trecho, faço uma apresentação e questiono o público. O que é que vocês sabem sobre isso? Vocês concordam? Então, tudo isso são recursos importantes que podem ser utilizados nessa ideia de interação com o público e melhorar eu atingir aquela ideia principal que eu quero da informação e da temática que possivelmente vai estar sendo trabalhado no gênero textual seminário, né? E aqui a gente tem alguns recursos e estratégias relacionadas ao seminário, né? Então é importante a gente organizar a apresentação em partes claras e bem definidas, né, do que eu quero apresentar, numa ordem coerente. Eu apresento, eu vou desenvolvendo e depois eu concluo com os exemplos coerentes. Treinar a fala, né, o tom de voz. A gente entende que quando a gente pensa no gênero textual seminário, muitas vezes a gente fica tímido, com vergonha. Vou lá para frente, toda a turma vai estar olhando, o professor vai estar olhando, eu vou estar sendo avaliado. Isso é normal, né? A gente tem esse nervosismo e aí é importante, a gente pode ir para frente do espelho, treinar a apresentação, né? Para ver como que vai ser no dia da apresentação em si, mas ficar nervoso é normal, faz parte, né, desse processo, né? A questão do tom de voz, o ritmo, a postura, né, até mesmo a linguagem, né, ter cuidado que às vezes a gente está falando e quando nem está percebendo já está utilizando uma linguagem formal. A gente precisa ter esse monitoramento, já que o gênero textual seminário exige o uso formal da língua portuguesa, né. Aqui eu coloquei os imagens, gráficos e vídeos com moderação, porque às vezes a gente está trabalhando com seminário e aí coloca um vídeo, aí outro vídeo, e quando a gente vai ver, a pessoa que está apresentando, que é o elemento principal ali que precisa estar na frente, explicando, apresentando uma informação, às vezes fica ali meio que de lado e o seminário fica mais expositivo no sentido de mostrar vídeo e outras coisas. Então, é importante a gente fazer uso de imagens, gráficos e vídeos, mas de forma moderada e coerente, né? Não ser algo exagerado e fugir do foco principal do seminário. E também, né, já que quem está lá na frente apresentando o seminário, subtende-se que é alguém que domina o tema, que pesquisou e que vai apresentar o resultado dessa pesquisa. Então, é alguém que a gente acredita que tem autoridade, conhece bastante o tema. Então, quando a gente pensa no gênero seminário, precisa ficar preparado também para receber perguntas e respondê-las, né? Então, por isso que eu coloquei aqui. Esteja preparado para responder perguntas e estimular o debate. E aí, mantenha o tempo previsto, né? Isso é bem interessante, porque às vezes a gente trabalha com seminário, tem 30 minutos, 20, 40 minutos, e aí a pessoa está apresentando e quando a gente vai ver, o tempo já está se esgotando e falta muita coisa para ser apresentada. Então, é sempre bom ter em mente essa questão do tempo. Às vezes, quando é em grupo, deixar uma pessoa para ficar responsável. Olha, fica atenta, quando faltar 5 minutos, já vai sinalizando para a gente poder já entender que o tempo já está encerrando, né? Então, essa questão do tempo, quando a gente fala aqui do gênero seminário, é bem importante também para não ficar algo muito prolongado e acaba que fica cansativo, tanto para a pessoa que está apresentando, como também para os possíveis ouvintes. E aí, para a gente fechar essa ideia do seminário, eu trouxe aqui para vocês uma questão só para a gente entender e contextualizar um pouco mais a respeito desse gênero textual que a gente vem trabalhando, né? Aqui no enunciado eu coloco: qual dos seguintes elementos é essencial para a organização de um seminário? Então, a gente já sabe que o seminário é um gênero textual, ele é formal. Quem vai apresentar um seminário precisa estudar, se apropriar, ter domínio do tema para poder expor e fazer uma boa apresentação, né? Então, a gente tem vários elementos contextuais, composicionais, que são importantes aqui para esse gênero textual. Então, considerando isso, né, vamos ver aqui qual é o elemento que é essencial quando eu penso na organização do gênero textual seminário. Aí vocês podem pausar, corrigir e depois vocês vão voltar para conferir o gabarito comigo. Letra A, né? Vamos ver o que é essencial. O uso exclusivo de recursos audiovisuais. Aí eu coloquei para vocês que a gente faz uso de alguns recursos, né? Mas aqui está falando que uso exclusivo de recursos audiovisuais, né? Então, será que é isso? Exclusivo, né? A gente precisa ter cuidado com essa questão muito taxativa mesmo, né? Exclusivo, né? Letra B.
Definição clara do tema e objetivos. Letra C, apresentação sem interação com o público. Ou letra D, elaboração de um relatório escrito. A gente tem vários tópicos aqui, a gente pode ver que eu posso elaborar um relatório com base no seminário, isso pode ser feito, mas será que isso é essencial, né? Aquilo que é básico do gênero textual? A apresentação sem interação com o público, a gente percebe que é importante, a gente está apresentando o seminário, na medida do possível, tentar fazer é o que a gente chama de interação com o público, né? Então, precisa ter cuidado com isso também. Então, qual seria, né, o nosso gabarito? Vocês vão verificar que algo que é essencial quando eu falo do gênero seminário é ter essa definição clara do tema e dos objetivos, porque a partir disso, as demais informações do seminário vai sendo desenvolvidas. Espero que vocês tenham acertado o gabarito da questão e eu aguardo vocês nos próximos vídeos e a gente encerra este vídeo agora.